Olá, bom dia, amigos. Oi, pessoal, bom dia. Sobe para 123 o número de mortes pela Covid-19 no Espírito Santo. Já são 3.351 casos confirmados. O secretário de Saúde falou agora há pouco sobre as ações de combate à doença e disse que 3 fatores serão fundamentais nos próximos 14 dias: redução das mortes, redução de pacientes graves e testagem da população. Na edição de hoje, o TN1 recebe o médico intensivista do Hospital Jaime Santos Neves, referência no tratamento do novo coronavírus. O médico alerta para uma realidade que muitos insistem em não enxergar. O TN1 acompanha a luta de quem tenta receber o auxílio emergencial. A fila na Caixa Econômica Federal de Campo Grande, em Cariacica, assusta pela quantidade de pessoas. Ao vivo, o educador financeiro Kleber Miranda te ajuda a entender o caminho para receber o benefício. Não está nada fácil para muita gente. Prevenção ao novo coronavírus termina em apreensão de drogas. Um casal foi preso em barreira sanitária com 15 quilos de maconha. A dupla teria tentado destruir provas do crime. O TN1 mostra ações que movimentam uma rede de solidariedade em todo o estado. Gente que se une para ajudar quem mais precisa nesse momento de pandemia. E nos classificados do TN, várias ofertas de produtos e serviços. Não deixe de ver. A Grande Vitória atingiu um alto risco no avanço da pandemia da Covid-19. Se passar para o risco extremo, o Estado já admite a possibilidade do chamado lockdown. Pois é, seria o bloqueio total, tudo fechado. A medida mais severa durante uma pandemia. São 3 critérios analisados: ocupação de leitos de UTI, curva de casos confirmados e percentual de isolamento social. Quem entrou para a história, de uma maneira ou de outra, entende a importância de se proteger, mesmo não estando mais entre nós. Mas quem ainda está em nosso meio e pode escrever uma nova história, parece que ainda não entendeu isso. É triste ver e ter que mostrar isso de novo, mas ainda estamos vendo muitos não respeitando as medidas de segurança em saúde. Isolamento que é ignorado, muitos ainda não usando máscaras, dentre eles idosos. A pergunta é: o que falta para alguns teimosos acreditarem no coronavírus? Será que mais de 3.000 infectados e mais de 120 mortes no estado não são suficientes? O Wesley provou isso no corpo. Foram 10 dias de sofrimento por causa do vírus, 5 deles no hospital. E aconselho para quem quer ficar na rua e está de bobeira aqui, acredita que isso aí não existe, abre o olho e não queira passar pelo que eu passei. Ele tem 44 anos e conta que tudo começou com sintomas semelhantes aos da gripe. Começou com uma gripe e perdurou por 10 dias com febre, virou uma pneumonia, mais ou menos aí no meio do caminho. Fiquei internado 5 dias, isolado, tomando muita agulhada, uma experiência horrível, né? E aquele mal-estar, da febre, aquela coisa ruim. No último domingo, a taxa de isolamento chegou a 55%. Por parte do Estado, medidas enérgicas não faltam. E mais uma pode vir por aí: o lockdown. Por enquanto, a Grande Vitória se encontra na situação de risco alto, o que permite a abertura parcial do comércio. Mas se o isolamento não for respeitado, a situação pode evoluir para o risco extremo. Daí será necessário o chamado lockdown, ou seja, o fechamento total das atividades que não são essenciais. O que falta para o Espírito Santo, ou para a Grande Vitória, melhor dizendo, para chegar nessa condição de risco extremo? Olha, se nós formos olhar hoje a classificação de risco do Espírito Santo, nós vamos ver que a grande maioria dos municípios se encontra em situação de risco baixo ou moderado. Por isso que no interior nós temos a possibilidade de ter a liberação das atividades econômicas, em especial do comércio. Mas quando eu venho para a Grande Vitória se encontra numa situação de risco alto. Esse risco alto nos impõe algumas restrições econômicas e alguns cuidados. E que nós, para evitar
que nós cheguemos numa situação extrema, para evitar que nós cheguemos numa situação de lockdown, eu deixo aqui um aviso, um apelo à sociedade capixaba que respeite o isolamento social, porque ele é fundamental para que nós tenhamos a liberação da atividade comercial. A classificação de risco leva em consideração 3 aspectos: o nível de isolamento social, o número de casos e a quantidade de leitos de UTI disponíveis. Nós precisamos que o isolamento social ocorra exatamente para controlar a quantidade de casos e, consequentemente, para que o sistema de saúde tenha condições de atender a todos aqueles que precisem de um leito, em especial de um leito de UTI com um respirador. Além disso, o uso de máscaras pode ser obrigatório. Ainda não é obrigatório, ele é altamente recomendado, mas nós agora, o governador Renato Casagrande, vai propor à Assembleia Legislativa um projeto de lei que, para as situações de risco alto, como é o caso da Grande Vitória, nós tenhamos o uso obrigatório das máscaras no transporte coletivo, no setor comercial, nas indústrias, em todas as atividades econômicas e no transporte de pessoas. Quem sofreu com a doença conta, por experiência própria, o quão importante é se prevenir. E não é uma experiência legal, e aconselho para quem quer ficar na rua e está de bobeira aqui, acredita que isso aí não existe, abre o olho e não queira passar pelo que eu passei. Se cuide, galera. Um abraço. É isso. O secretário de Saúde, Onésio Fernandes, falou agora há pouco sobre as ações que o governo do estado adota no enfrentamento à Covid-19. A repórter Bruna Maria traz as informações para a gente já já. Olha, aqui com a gente o médico intensivista Vitor Dalla. Doutor Vitor trabalha no Hospital Jaime Santos Neves, lá na Serra, hospital público, referência no tratamento da Covid-19. Doutor Vitor, pela primeira vez aqui no TN, Exato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um bom dia a todos. Bom dia, doutor Vitor. A gente já começou a receber aqui várias mensagens. Uma aqui já apliquei, que me chamou a atenção, né? Já falou assim que a gente já está dando notícia com certo terrorismo. O senhor trabalha lá na linha de frente, está atendendo pacientes, recebe esses pacientes ali. Essa frase terrorismo para o senhor, o que ela significa? É real, né? Está sendo feito um terrorismo ou não? Não, no momento atual a gente está fazendo um realismo, né? A gente está falando sobre realismo e não alarmismo. A gente vem observando vertiginosamente nas últimas semanas um aumento progressivo do número de casos, tanto números absolutos quanto a porcentagem de casos graves. A gente ali na linha de frente tem observado isso a todo momento. O que a gente tinha de quantidade menor de pacientes, a gente já tem uma complexidade maior desses casos, os pacientes graves estão chegando e o nosso hospital está tendo uma capacidade diminuída cada vez mais, porque a gente tem lotando esses leitos progressivamente e realmente estão aumentando progressivamente nas últimas 2 semanas, até por conta das medidas que a gente tem relaxado um pouquinho, né? Sobre as medidas de isolamento social e tudo, higiene, que a população tem temado um pouquinho a resistir a essas recomendações médicas. O senhor acha que se essas pessoas tivessem a possibilidade de estar como o senhor está aí, na linha de frente lá, observando os pacientes, essas pessoas teriam um pouco mais de consciência e evitariam fazer essas coisas que a gente está relatando aqui, mostrando todos os dias? Com toda certeza, todos os profissionais de saúde que estão vivendo aquele momento, estão vivendo a dor das famílias, a dor dos familiares, a angústia do paciente, que é um quadro respiratório que tem muita angústia, o paciente queixa bastante, a gente vê o sofrimento das pessoas e a quantidade de casos, com certeza, quem está na linha de frente teria uma sensibilidade muito maior e provavelmente adotaria medidas de contenção muito mais efetivamente, porque o que a gente tem visto não é brincadeira, realmente o número de casos vem aumentando e o número de casos graves vem aumentando também. Pois é, o doutor Vitor, ele trabalha, a gente já disse aqui, né, no Jaime, que é o hospital referência, hospital público, quer dizer, e está lidando diretamente com os pacientes com essa doença. E acabou de dizer aí como que é a angústia desses pacientes, os que estão acordados, os que não estão entubados, mesmo na UTI, o que eles relatam é angustiante, é uma falta de ar mesmo, é uma situação extrema, assim, de vontade de sair daquele lugar. Totalmente, né? Porque a gente sabe que a Covid-19 ela ataca principalmente o pulmão, gerando uma pneumonia viral. Isso faz com que as trocas gasosas do paciente sejam comprometidas. Então,
Então o paciente tem a sensação de, mesmo com suporte de oxigenoterapia, ter essa sensação de fôlego curto, de dispneia, além da dor inflamatória do próprio pulmão. Então ele queixa para a gente de uma angústia respiratória intensa, de um fôlego curto, além de dor respiratória importante, eles queixam bastante disso. Então realmente é angustiante o paciente tentar respirar, tentar manter a oxigenação e não conseguir, ter essa dificuldade. Então realmente é um quadro muito angustiante, eles queixam muito disso para a gente. Pois é, existe uma mudança, não é? As pessoas estão reclamando aí da falta de ar, mas existem outras mudanças no comportamento do vírus a partir de agora? Olha, o que a gente tem visto de quadro clínico? A gente tem visto um quadro clínico muito característico entre as pessoas. Nos quadros iniciais, nos primeiros dias, nos primeiros 3 dias de sintomas, é um quadro viral inespecífico. Então o paciente tem uma cefaleia, uma mialgia, um mal-estar, uma hiporexia, né, que é a perda do apetite. A partir dos 3º ou 4º dias surgem a febre e os sintomas localizatórios do trato respiratório. Então eu começo a ter tosse, tanto seca quanto produtiva, posso ter uma coriza, uma obstrução nasal. Outro sintoma que tem chamado muita atenção é a anosmia, né, que é quando o paciente relata que ele perdeu a capacidade de sentir cheiro. Então a anosmia e a perda do paladar, isso está muito relacionado ao diagnóstico da doença. A partir do 6º ou 7º dia de doença, o paciente que vai evoluir bem, geralmente ele mostra tendências de melhorar. Então ele começa a melhorar a febre, que ele já estava apresentando, ele começa a melhorar essa fadiga importante, essa mialgia, essa cefaleia. A partir do 6º ou 7º dia, o paciente que começa a não melhorar esses sintomas, a gente tem que ligar um alerta para esse paciente, porque ele geralmente é o paciente que está te dando sinais de que ele pode evoluir de uma maneira não satisfatória. É o paciente que começa com uma falta de ar importante, um ataque de dispneia, um desconforto respiratório e uma febre persistente. Então, a partir do 6º ou 7º dia de doença é onde a gente tem observado a linha divisória entre o paciente que vai evoluir de maneira satisfatória e o paciente que vai evoluir de maneira não tão satisfatória assim. Então, a partir do 6º ou 7º dia, se o paciente não começar a melhorar, é quando a gente tem que ligar a luzinha do alerta e monitorizar esse paciente bem de pertinho. Isso tem acontecido também com muitos jovens, porque até então a atenção maior seria com grupos de risco, né? Os idosos, os que, né, que têm outras doenças pré-existentes, com os jovens também? Acontece sim, mas em menor quantidade, com certeza. A epidemiologia tem seguido o que a gente vê dos outros países de fora, né? Realmente o grupo de risco é o mais acometido, onde a doença evolui de forma mais grave e é majoritariamente o que a gente vê nos hospitais mesmo. Pacientes idosos com múltiplos fatores de risco, a gente tem obesidade, hipertensão, uma asma importante, um DPOC, o paciente que foi tabagista, hipertenso descontrolado, diabetes, então esse realmente é o perfil principal. Acomete jovens também, mas em menor quantidade, com certeza. Ok, doutor Vitor, daqui a pouquinho a gente volta com o senhor. Perfeito. Olha, mais um dia de longas filas e muita espera nas agências da Caixa Econômica Federal. Em Campo Grande, Cariacica, teve gente que chegou de madrugada na expectativa de sacar os R$600 do auxílio emergencial. Pois é, e mesmo com a abertura, 2 horas mais cedo, o mais temido está acontecendo. Muita gente aglomerada na porta dos bancos. Na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, calçada cheia e até rua interditada. Mal dava para saber onde a fila começava e onde ela parava. A fila aqui começou a se formar bem de madrugada. O Matheus, por exemplo, chegou às 3 horas. Na minha frente que eu contei tinha 160 pessoas. Atrás de mim, até ali na boca do caixa, em torno de 500 pessoas. Esta fila que vocês estão vendo aqui é a mesma que nós mostramos lá em frente à entrada da Caixa Econômica Federal. Ela praticamente já deu uma volta aqui no quarteirão. Já passou em frente à Caixa e já estaria quase dando uma segunda volta. Todas essas pessoas estão aqui, evidentemente, pelo mesmo motivo, tentar receber o benefício. Algumas chegaram bem cedo, ontem à noite, outras de madrugada. E outras acabaram de chegar e ainda estão pensando se vão ter disposição para enfrentar tudo isso aqui para receber os R$600. Está com disposição de aguardar aí? Rapaz, até então tô tendo, né? Vamos ver um pouco mais para frente. Já tive que ontem e fui embora, voltei hoje. Minha data é hoje, né? Vamos tentar. Quer dizer, a senhora é a segunda vez que já está tentando? Vim ontem, estou vindo hoje. Nem mesmo a abertura antecipada e o horário estendido em 2 horas conseguiu evitar a aglomeração tão temida em época de pandemia. Hoje, os beneficiados eram os nascidos em novembro e dezembro. Tanta gente assim
é uma oportunidade de negócios. Crislaine, por exemplo, era vendedora de morango. Com a pandemia e a proibição da venda de alimentos, ela mudou de produto. Mas apesar de tantos possíveis clientes, a venda de máscara e de álcool gel estava devagar. Tem que sobreviver, porque quando você tem filho pequeno, você tem que sobreviver, correr atrás, tá? E mora de aluguel ainda, ninguém compreende nós. Crislaine já conseguiu o benefício e está satisfeita. Eu cheguei aqui, era 3 horas da manhã, não consegui receber o meu. Depois de mais de 6 horas na fila, a dona Cleidiane estava quase lá, quase chegando o momento de sacar o auxílio. Se quiser pegar fila menor, tem que chegar mais cedo. Chegar quase ontem, né? É, quase ontem. Tem uns que até dormiu aqui na porta para conseguir. E a senhora tem esperança de sair daí de dentro com o dinheiro? Com certeza. Em nome de Jesus vou conseguir. Dinheiro que ela já tem inclusive planos para ele. Fazer uma compra boa para dentro de casa. Tá faltando? Tá. É, gente, que luta, né? E a cena se repete. Desta vez estamos ao vivo na Caixa Econômica de Campo Grande, em Cariacica. Nada mudou, o povo continua na luta pelo auxílio emergencial. Não é isso mesmo, Felipe? Bom dia para você. Bom dia, Ingrid, bom dia, George, bom dia a todos que nos acompanham pelo PTN1. É isso mesmo, a gente passou agora há pouco pela agência da Caixa, essa mesma agência que a Suzy mostrou, né, agora na reportagem, e continua lotado. A gente veio aqui para a pracinha de Campo Grande para falar sobre uma fiscalização que a Prefeitura de Cariacica fez no comércio pela manhã. Antes de falar dessa fiscalização, eu queria chamar a atenção de você aí de casa, de vocês aí no estúdio, e testar a memória de vocês. Vocês lembram que um pouco antes da quarentena começar, aqui mesmo na pracinha de Campo Grande, a gente teve o que foi chamado por aqui de livramento. Aquele caminhão que veio lá de cima, mostra ali, Bruno, que veio dali, melhor dizendo, desculpa, que veio dali, atravessou a pracinha aqui de Campo Grande e foi parar naquela loja ali, ó. Vou pedir para o Bruno mostrar onde estão passando várias pessoas. E o que a gente percebe, por que eu trouxe esse exemplo, essa correlação? Que a gente percebe que a quantidade de gente circulando por aqui é a mesma do que nós flagramos quando nós viemos contar essa história do caminhão desgovernado. Então a circulação de pessoas aqui em Campo Grande continua, se eu falar do mesmo jeito, eu posso estar sendo leviano, mas continua muito forte ainda a circulação de pessoas em meio a esse momento tão complicado da quarentena, esse momento tão complicado da pandemia. Para falar sobre essa fiscalização da Prefeitura hoje, que foi feita aqui em Campo Grande, eu converso agora com o secretário, deixa eu só confirmar aqui a pasta dele, o secretário Cláudio Denicoli, que ele é secretário de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente de Cariacica. Secretário, primeiramente, muito obrigado por nos atender ao vivo aqui nesta terça-feira. Como é que foi que aconteceu hoje pela manhã? Eu sei que essa fiscalização teve a participação também de profissionais da Defesa Civil. O que foi feito aqui? O que vocês encontraram aqui na Expedito Garcia hoje? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Na realidade, a gente tem feito fiscalizações constantes desde quando o governador decretou o fechamento do comércio aqui no estado do Espírito Santo. Quer dizer, nós vamos para quase 60 dias. E nós temos feito constantemente com as secretarias envolvidas. A Secretaria de Defesa Social hoje esteve com a gente aqui, porque nós sentimos a necessidade de estarmos intensificando ainda mais, porque parece que houve um relaxamento da população em relação à gravidade da situação. Uma coisa que nós percebemos claramente aqui é que a obrigação do uso das máscaras deu o cidadão está achando que está imune em relação ao coronavírus. Ou seja, a máscara tem empoderado o cariaciquense que vem para a rua achando que só a máscara vai resolver o problema. Exatamente, isso a gente tem que ser percebido, por isso há um grande volume de pessoas na rua. Então é uma oportunidade ótima que a gente tem, a gente agradece à imprensa o trabalho que tem feito, de conscientizar as pessoas. A máscara não te imuniza de contrair o coronavírus. Então, a gente repete, gente, vamos ficar em casa. Nós estamos chegando a uma situação aqui no estado do Espírito Santo, na Grande Vitória, de risco alto. Se continuar a curva ascendente, com quase um crescimento exponencial da contaminação das pessoas e também de número de mortes, o governador não tem outra alternativa de ter que decretar o lockdown, que é o isolamento total. Aí o prejuízo vai ser muito maior para todo mundo, que vai ocorrer de fechamento total do comércio.
Agora, secretário, a gente tem visto também, agora há pouco a Suzy Farias ela fez uma reportagem sobre a grande quantidade de pessoas, né, aglomerada na Caixa Econômica Federal de Campo Grande. E como que vocês o que vocês têm feito para poder minimizar isso? A gente vê que não é só a ausência das máscaras, mas também é a questão da proximidade. É todo mundo amontoado num momento tão crucial dessa pandemia. O que pode ser feito, secretário, junto com o auxílio da própria Defesa Civil, como estava participando hoje, a própria PM, a própria Guarda Municipal, enfim, o que dá para fazer para minimizar isso? Porque, infelizmente, as pessoas precisam ir para a fila ainda. Isso. Bom, nós fizemos algumas ações. Hoje, por exemplo, de madrugada, o pessoal da Defesa Civil pintou um X na calçada com um isolamento de 1,5 m. Nós fizemos semana passada a reunião com a Superintendência da Caixa Econômica no Espírito Santo, onde a Caixa também adotou algumas medidas de melhoria do atendimento. Tanto é que hoje as filas andaram muito mais rápido, a Caixa colocou mais gente atendendo, os próprios vigilantes estão orientando na questão do afastamento nas filas. O horário de atendimento aumentou também. O horário de atendimento aumentou. E outra coisa importante dizer o seguinte, aqui em Campo Grande tem um agravante, que a Caixa é a maior Caixa Econômica do Estado do Espírito Santo. É o maior do Estado do Espírito Santo. Então, isso também teve uma concentração de pessoas maior. E ainda, aqui em Cariacica, só no mês de abril, aumentaram em 5 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família, devido a essa crise. E todas essas famílias, no primeiro recebimento, que foi agora, que está sendo agora, tem que ser presencial. Então são dois agravantes que fogem ao controle e a dificuldade enorme de estar organizando essas filas. Agora, secretário, só para finalizar, teve comércio notificado hoje também, né? Orientado. Como é que, quais foram as falhas que vocês encontraram aqui? Na realidade é o seguinte, a multa é o último argumento que a gente está, a última prerrogativa que a gente está utilizando. A gente entende, o comércio está totalmente comprometido, dificuldade, desafio financeiro enorme, então a gente não quer multar. A gente faz um trabalho de conscientização, um trabalho de cultura, e nós notificamos vários comércios que não estão atendendo ao decreto do governo do estado. O afastamento, o uso de máscara dos seus clientes e também dos seus funcionários, álcool em gel disponível. Então essas foram as maiores notificações. Muito obrigado pelas informações, um bom trabalho para vocês e que se sairmos dessas saudáveis e vivos, se Deus quiser. Eu só queria complementar rapidinho. Gente, fiquem em casa, só uma responsabilidade compartilhada do poder público com a sociedade civil. Nós vamos passar pela essa pandemia o mais rápido possível. Por favor, nos ajudem. Obrigado, secretário. Como o carro de som passando aqui, ó. Fique em casa, só saia se necessário. E mais uma coisa, a imprensa não é inimiga do comércio. Nunca foi e jamais vai ser. Beijo grande, Ingrid e George. Pessoal de casa, obrigado pela audiência. Tá certo, Felipe. Jamais seremos, né? Tamo junto aí. Tamo junto. Agora, a impressão que a gente tem é que em Campo Grande nada está acontecendo de fato, né? Vimos aí, ó, estão vendo gente em pracinha, gente na calçada, gente olhando loja. E é claro que a gente está observando que muitos estão de máscaras. Quer dizer, o falso imaginário de que a máscara protege tudo, né, gente? Não é só em Campo Grande, Ingrid. A gente está recebendo várias mensagens aqui no WhatsApp de denúncias de vários locais da Grande Vitória, as pessoas pedindo muita atenção aí do poder público para fazer fiscalizações de bares, de lojas que estão funcionando com meia porta, fingindo aí que estão fazendo esse tipo de fechamento, mas estão funcionando normalmente. E em relação a essas filas, tem uma sugestão aqui, ó. Sugestão, por que a Guarda Municipal não organiza essas filas da Caixa para que sejam respeitados o distanciamento? Afinal, todos pagamos impostos, nessas horas precisamos deles. Também fica a sugestão, além da Guarda Municipal, para a PM também, já que não está tendo esse respeito, as pessoas não estão respeitando, então precisa de ter aí realmente algo mais sério para fazer esse respeito. Haja trabalho para a Guarda Municipal e PM também, né? Porque o tanto de gente que Guarda Municipal e PM estão precisando mandar voltar para casa, e lotando praias, parques, praças e tudo mais, haja trabalho. Pois é, quando o assunto é auxílio emergencial, as dúvidas não têm fim. São centenas de perguntas que chegam pelo WhatsApp do TN e o educador financeiro Kleber Miranda está aqui para te ajudar, para nos ajudar. Seja bem-vindo mais uma vez, Kleber. Bem-vindo. Olha só, mais uma pergunta aqui que já é a pergunta: por que a Caixa não faz uma parceria com os bancos privados para evitar essa questão da fila? E já tem uma notícia também que ela fez
É uma parceria que foi feita com o banco para fazer o pagamento com os bancos privados, foi isso? Pois é, boa tarde a todos. A Caixa noticiou ontem que fez o pagamento para mais de 50 bancos, um volume gigantesco de recursos. Muita gente que estava pendente de pagamento recebeu ontem, mas ela não fez parceria. Na verdade, ela só fez o pagamento na conta que estava indicado pelas pessoas já. Né? Aqueles clientes que ela não ignorou, porque muitos tinham conta, a Caixa ignorou e jogou para o Caixa Tem. Mas a gente torce para que haja algum avanço nessas parcerias, porque como já está vindo uma segunda parcela nos próximos dias, para que a gente não veja de novo essas situações de fila, que as pessoas estão se aglomerando ali, tanto do auxílio emergencial quanto do Bolsa Família. A gente sabe que também tem o calendário do Bolsa Família, mas a gente torce para que a Caixa avance, porque ainda tem muito problema ainda para se resolver no aplicativo do Caixa Tem. A gente está vendo aí as imagens da fila. Hoje, quem está na fila? Bolsa Família e quem faz aniversário nos meses de novembro e dezembro? Novembro e dezembro. Seria isso. Só que, como para trás, de janeiro até dezembro, todo mundo já foi aprovado, então ali pode ter gente do ano inteiro. O dia certo de receber seria só de quem é de novembro e dezembro, mas como diz o presidente da Caixa, você tem daqui para frente para receber. Mas como as pessoas têm urgência do recurso, elas correm, mas o programa dura 90 dias. Se alguém não recebeu hoje, pode receber ainda mais para frente. Ó, tem uma pergunta aqui, deixa eu achar a pergunta. Queria saber se minha esposa fez o cadastro, não recebeu, porque as duas filhas receberam, só que não moram com ela. Pode ser sim, que de repente o cadastro, como a gente falou outro dia, no CAD único, de repente elas constam juntas como dependente. E aí na hora dela fazer o cadastro dela, já constava o CPF. Pode sim. Uma notícia interessante, George e Ingrid, para a nossa audiência é o seguinte: o Ministério Público Federal deu 5 dias para o Ministério da Cidadania dar mais transparência a esses dados da negativação, das reprovações, desses motivos. Essa questão do CPF já consta, atingiu algumas centenas, talvez milhões de pessoas no país todo, mas também a gente viu um número assustador que quase 100 milhões de pessoas pediram esse benefício. Não era essa a previsão. A previsão é que ia ser em torno de 50 milhões de pessoas. E a gente já tem aí um número de mais de 20 milhões negados, e cerca de 12 milhões de pessoas vão ter que refazer o pedido. Nos próximos dias vai ter que refazer o pedido, pelo menos é uma oportunidade para a pessoa conferir os dados. Teve gente que esqueceu de lançar um filho, aí não contou lá na renda per capita, não colocou a família inteira. A gente torce para que a Caixa, respondendo ao Ministério Público, ela também se ajuste junto com o Ministério da Cidadania e dê mais transparência e mais oportunidade para rever os dados. Agora a gente sabe também que nesse montante tem muita gente que recebeu, inclusive recebeu e não deveria receber esse auxílio, né? Muita. Teve muita gente que recebeu indevidamente, talvez alguns milhões de pessoas, e a gente teve muito mais pedido do que era o planejado, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer, se eles vão conseguir de alguma forma reaver esse recurso. Acho difícil, acho muito difícil, mas está prejudicando quem precisa. Recebemos uma mensagem aqui agora: é muito fácil falar para ficar tranquilo quando está com a geladeira e o armário vazio. Né? Uma mensagem aqui que muita gente está passando. Cheio, né? Não, quando está com o armário, né, cheio, falar. Uhum. A pessoa está falando que está com o armário vazio e impossível falar, todo mundo vai para a porta da Caixa aglomerar. Verdade. Exatamente, né? Mas é por isso que a gente está aqui passando as informações e buscando solucionar isso, também né? Tentando dar tranquilidade, né? Tentando também dar um pouco de tranquilidade para as pessoas, porque em diversos dias da semana passada, as pessoas foram para a porta da Caixa quando não era o dia delas. E aí é que é ruim a questão da aglomeração. E nos últimos 2 dias, ontem e hoje, a gente recebeu no Instagram muita informação de que o Caixa Tem está funcionando melhor. Então, isso é um certo alívio, mas tem muita gente com problema. A gente não esquece de falar isso, porque tem muita gente ainda com problema e talvez alguns milhões fiquem de fora mesmo. Como a gente citou essa semana que mais de 700 mil pessoas do Bolsa Família não iriam receber esse benefício. Mas como assim? Eu sou do Bolsa Família e não tenho esse benefício? Você pode estar no Bolsa Família recebendo BPC. Você pode estar no Bolsa Família recebendo seguro-desemprego. Você pode estar no Bolsa Família recebendo salário de carteira assinada. Quando cruzam, não dá certo, né? Kleber, daqui a pouquinho a gente volta a te chamar para responder as nossas dúvidas aqui, tá bom?
porque agora a gente chama a repórter Bruna Maria. O secretário de Saúde, Onésio Fernandes, falou agora há pouco sobre as ações de combate à pandemia no estado. Boa tarde para você, Bruna. Ei, Ingrid, boa tarde para você, para o George, para todo mundo. Exatamente, o secretário estadual de Saúde, Onésio Fernandes, conversou com os profissionais da imprensa nessa coletiva que começou às 10 horas da manhã e terminou agora há pouco. Durante essa conversa, gente, o secretário, ele frisou bastante que o estado está lidando de uma maneira satisfatória com a doença, mas que de maneira nenhuma o cenário que a gente encontra aqui no Espírito Santo é um cenário tranquilo. A gente vai acompanhar agora os principais pontos dessa conversa que terminou agora há pouco. Vamos conferir juntos. O Estado do Espírito Santo, no que diz respeito ao desempenho, à entrega, ao resultado que nós estamos entregando para o povo capixaba, nós podemos compartilhar com vocês alguns dados importantes. Enquanto no Brasil, o tempo médio de permanência dos pacientes na rede pública é de 16 dias num leito de UTI, a nossa eficiência assistencial no nosso estado tem apontado, em uma amostra com mais de 300 pacientes, o tempo médio de permanência de 5,7 dias em leitos de UTIs. Nós temos uma letalidade, uma evolução a óbito aproximada de 20% dos pacientes que internam no UTI, enquanto na rede pública do país, em torno de 36% de óbitos dos pacientes que chegam ao UTI. Nós acertamos ali atrás em ter escolhido o Jaime Santos Neves, o Hospital Dório Silva, a Santa Casa de Cachoeira Bemerim, o Hospital de São Mateus, o Lex Silvares, o Silvio Gavidos, em Colatina, o Hospital Infantil, aqui em Vitória, em UIFA, como hospitais de primeira linha no enfrentamento à doença. Essa assertividade nos entregou nesse momento esse resultado. Somos um país, um estado da federação que possui uma baixa letalidade dos pacientes que vão para internação em terapia intensiva. Nós temos uma taxa de letalidade um pouco maior de 3,5%, que correspondem a um bom desempenho assistencial, simultâneo a uma boa capacidade de testagem do nosso estado, no que diz respeito à investigação e ao manejo dos pacientes com Covid. No entanto, algumas preocupações estão na mesa no dia de hoje. Não nos interessa somente ter muitos leitos para que a população adoeça e morra no hospital. A situação do Covid no mundo e no país caminha e aponta para uma situação de piora da transmissão, da quantidade de infectados, da quantidade de pacientes graves, da quantidade de óbitos que nós vamos ter no nosso país. E o objetivo central da estratégia capixaba é a proteção à vida. No município de Serra, nós identificamos que já há estabelecido uma transmissão comunitária sustentada nos bairros populares. Em Vitória, esse movimento também já está ocorrendo. No município de Vila Velha, ainda há uma concentração maior de casos nos bairros de classe média alta. O movimento de migração dos casos em Vila Velha para os bairros de periferia é um alerta que já foi construído em consenso, tanto pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha quanto pelo Governo do Estado, para a população do município, de que as medidas de distanciamento social devem ser priorizadas, devem ser ainda mais respeitadas e ter uma atenção especial às localidades onde ainda não chegou a doença. Aonde chegou, precisa implementar uma ruptura da cadeia de transmissão. Atualiza agora o cenário da doença aqui no estado. Atualmente a gente tem um número total de 123 óbitos pela Covid-19 aqui no Espírito Santo. São 3.351 casos confirmados da doença e mais de 1.000 pessoas já estão recuperadas. A gente viu aí pontos super importantes tratados pelo secretário estadual de Saúde, Onésio Fernandes, durante essa conversa, durante essa coletiva. E ele fala também, gente, que a gente se preocupa muito com o número de leitos de UTI disponíveis, né? A gente fica preocupado mesmo. Mas mais do que isso, o que o capixaba precisa se atentar é que esse é o momento da gente frear a cadeia de transmissão da doença aqui no Espírito Santo. E a melhor maneira da gente fazer isso é ficando em casa. E quem precisar sair de casa tem que sair utilizando a máscara de proteção facial. Há uma expectativa que nessa próxima semana a gente veja aí um aumento significativo dos casos confirmados, principalmente nas periferias, nas regiões periféricas dos municípios de Vila Velha e de Cariacica. Portanto, é importante ficar atento. Em Vila Velha, o município que tem o maior número de casos confirmados da doença, a prefeitura aumentou
as medidas restritivas. O prefeito de Vila Velha, gente, assinou um decreto que restringe o número de pessoas e o tempo de permanência dos moradores nos calçadões, nas praças, nos espaços públicos ao ar livre para fazer atividade física, como, por exemplo, o Morro do Moreno. A princípio, esse decreto não prevê multa para os moradores, mas a fiscalização vai ficar sob responsabilidade da Guarda Municipal de Vila Velha e os agentes da Guarda Municipal vão poder encaminhar os moradores que estiverem descumprindo as determinações até as autoridades competentes. Por fim, nessa conversa que o secretário estadual de saúde teve hoje de manhã, ele afirmou que não adianta que os governos tomem todas essas medidas, não adianta que todo mundo faça essas determinações se o país inteiro não tiver de fato comprometido com a questão do isolamento social. Fica o recado aí pra gente. Eu devolvo aí para vocês no estúdio e me despeço das participações do Vivo do TN1, porque amanhã nossa colega Tainá Lopes volta de férias e vai estar aqui com vocês, mas eu sigo no TN2. Tudo juntinho. Volto com vocês aí. Tá certo. Linda, Bruna. Obrigado, Bruna. Obrigada pela participação aqui no TN1. A gente se vê. E olha, um casal foi preso com drogas e tenta destruir celular para apagar possíveis provas do crime. A apreensão foi numa barreira sanitária do estado. Os 15 quilos de maconha estavam dentro de um veículo abordado na BR-259 entre Baixo Guandu e Aimorés, Minas Gerais. A maconha estava escondida nos bancos, faróis e para-choque do veículo. A ação de combate ao coronavírus acabou se transformando em repressão ao tráfico de drogas. Durante a abordagem, o casal que transportava a maconha tentou quebrar celulares na intenção de destruir provas. Os dois foram levados para a sede da Polícia Federal. O presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Kennedy foi sequestrado no momento em que estacionava o carro perto do centro da cidade. Tiago Nixon da Silva Viana, de 31 anos, foi abordado por volta de 1 da tarde de sábado por 2 homens armados. Os bandidos colocaram uma touca ninja em Tiago. Ele foi obrigado a sentar no banco de trás do veículo. O vereador ficou 18 horas em poder dos criminosos. Só foi liberado na manhã de domingo numa estrada do município de Itapemirim. O carro dele foi levado e abandonado pouco tempo depois. O crime é investigado e até agora ninguém foi preso. E olha, nós voltamos a falar aqui com o médico intensivista Vitor Dalla, que está ali no Hospital Jaime Santos Neves, né, na linha de frente, combatendo o coronavírus. E nós temos os dados aqui, vamos relembrar, Ingrid, são 3.351 casos confirmados no Espírito Santo, 123 mortes. Só que aí a gente também está recebendo muitas mensagens de pessoas falando, vocês não estão falando o número de curados. Então, no Espírito Santo, são 15 mil testes realizados, né? 3.351 casos confirmados e 1.023 curados. Doutor, qual é a importância de falar desse número de 1.023 curados? Existe essa importância? Eu gostaria que o senhor também ressaltasse que esses curados, eles podem transmitir o vírus? Bom, vamos lá. Isso é um questionamento interessante. O paciente, como é uma doença muito nova, a gente não sabe a durabilidade da imunidade que esse paciente vai adquirir após passar um quadro de Covid-19. Como é uma doença muito nova, a gente não sabe o tempo de imunidade que esse paciente vai apresentar. 1 ano, se é uma durabilidade um pouquinho maior e tudo. Então, sabe-se que ele adquire um certo grau de imunidade, ficando imune à doença. O grande problema é que o paciente imune também transmite através de vetor, porque, por exemplo, o vírus ele é transmitido através de gotículas. O que são gotículas? São partículas eliminadas através das vias respiratórias e aéreas, pesadas, que percorrem uma distância de 2 a 3 metros. Ou seja, o vírus, a principal cadeia de transmissão do vírus não é a respiratória em si, é a minha mão, é na superfície, o vírus está na superfície, onde eu toquei numa superfície, me auto-inoculei, passei a mão no rosto, passei a mão em mucosas e me auto-inoculei esse vírus. O paciente imune pode ter essa falsa sensação de que ele não vai pegar a doença, ele começa a ter hábitos não tão higiênicos assim. Por exemplo, ele começa a ignorar a lavagem de mãos, porque ele pode pensar, poxa, eu já estou imune, então eu não preciso me preocupar. Mas ele, como vetor, um outro paciente que estava eliminando o vírus, esse vírus está nas mãos desse paciente que já passou pela doença, ele pode funcionar como um vetor de transmissão para outras pessoas, mesmo ele estando imune. Até porque essa falsa sensação de segurança que ele tem pode fazer com que ele adote hábitos menos higiênicos, ignorando a lavagem de mão, por exemplo.
Eu queria que o senhor falasse também, então, já que está falando sobre a questão da transmissão, os exercícios na praia. Tem muita pergunta relacionada a isso também, chegando aí no nosso WhatsApp. As pessoas, bom, eu posso agora correr de máscara e aí tá tudo certo para mim? Posso ir na praia, correr, andar, caminhar no calçadão, andar de bicicleta? Vamos lá, isso sempre vai ter um risco. O ideal é que se a gente ficasse realmente em casa. Por exemplo, uma pessoa que vai correr no calçadão, vai fazer um exercício, sai de casa, ele passa por várias áreas de circulação comum. Por exemplo, ele sai do prédio dele, aí alguém que estava no elevador, que passou antes, ele vai para a praia. Ele vai lá, apertou o P do elevador, desceu, foi para a praia. Não lavou a mão. Alguém que passou antes, ele tinha apertado o P do elevador, essa pessoa que foi correr na praia também encostou o P no elevador e se auto-inoculou. Então ela serviu como uma cadeia de transmissão do vírus, da mesma maneira. A máscara entre as pessoas e o distanciamento de 2 a 3 metros, obviamente, diminui essa eliminação de partículas na superfície e diminui o contágio, mas não é a forma mais efetiva. Realmente, a forma mais efetiva é isolamento social para a gente diminuir essa disseminação de vírus, né? Isso que o Dr. Vitor está falando vale, inclusive, para essa imagem agora há pouco que o senhor acompanhou aqui com a gente, né, ali em Cariacica, as pessoas circulando, muitas, a gente viu, assim, a gente tem mostrado ao longo dessa pandemia, né, grande circulação mesmo, principalmente ali na região de Campo Grande, Laranjeiras também, e muitos estavam sem máscara. A gente observou hoje que muitos estão de máscaras, mas isso não significa, né? O ideal é o isolamento e não achar que está se protegendo com máscara. Olha só a fila, olha só. Pegando esse gancho, Ingrid, tem uma mensagem aqui, o seguinte: é fácil dizer que fica em casa quando você tem renda e quando você tem emprego. Temos que nos proteger contra o corona, mas nos proteger da necessidade com a empresa fechando, o desemprego, né, nos alimentando. Resolve ficar em casa e perdendo tudo? Então a pergunta é, quem precisa sair para fazer as coisas? Como tem que fazer, doutor? Com certeza, aquela pessoa que tem que sair de qualquer jeito, não tem como, ela precisa adotar uma série de cuidados importantes para evitar a disseminação. Lavagem de mãos, não tocar nas superfícies, estar sempre de máscara, estar sempre numa distância de 2 a 3 metros de qualquer pessoa, evitar, em hipótese alguma, aglomerações, não formar aglomerações, sempre lavando a mão o tempo inteiro e sempre mantendo a máscara, né? Porque pelo fato da gente ter a transmissão comunitária sustentada hoje em dia, a gente não sabe onde o vírus está. Eu não sei quem tem o vírus, quem que é carreador está eliminando isso de forma assintomática. Então precisamos da máscara para todo mundo nesse momento. Eu vou ler aqui uma situação, olha, nada vai garantir sucesso se o conjunto de estratégia do país não apontar novo caminho. Se o país colapsar, o Espírito Santo vai junto. Estamos no Sudeste. Parte da nossa estratégia depende da estratégia nacional, principalmente nesse mês de maio. Qual é a avaliação que o senhor faz? Isso foram palavras do Nésio Fernandes, que é o nosso secretário de Saúde. Perfeito. Como a gente trata de uma doença de cunho de disseminação social importante, a gente precisa da consciência da sociedade como um todo, para a gente não só pensando em mim, pensando no próximo, nos familiares dos próximos, do familiar do próximo, para a gente inibir essa transmissão realmente da doença. E, obviamente, a gente precisa de políticas públicas nacionais efetivas para que garantam esse equilíbrio entre economia e saúde. Obviamente, a gente sabe que se a gente continuar um lockdown importante, a economia sofre bastante, a gente entra numa crise econômica e a própria crise econômica gera mortalidades, gera mortes evitáveis, né? Tais como fome, falta de renda e tudo isso, até como a saúde mental das pessoas, né? Um compromisso da saúde mental. Então, a gente realmente, com políticas nacionais, não está na hora da gente afrouxar esse isolamento social, mas em determinado momento a gente vai ter que políticas públicas para a gente manter um equilíbrio entre o que a gente consegue liberar e o que a gente precisa de manter de isolamento, né? Não dá para a gente ser radical nas duas pontas, porque a gente sabe das duas necessidades. Pois é, e por isso que é preciso a participação e a colaboração de todo mundo, né? Quem pode ficar em casa, fique, para não prejudicar quem não pode ficar em casa. Perfeito. Porque se o Estado já planeja aí um possível lockdown, se ninguém, né? Se não for cumprido isso, olha só, vai prejudicar ainda mais, não é, George? Sim. Você tem recebido aí mensagens do WhatsApp, as pessoas estão questionando exatamente isso, né? As pessoas, elas achando que é alarme também, muitos, né? Achando isso, que as pessoas estão fazendo essa comparação, não é? Falando assim, olha, a gente precisa muito sair, a gente precisa fazer essas coisas. Então, a mensagem é exatamente essa. Tem que se cuidar, tem que fazer isso dessa maneira, né? Tomando os cuidados para que não seja feito esse lockdown. E o secretário, ele acabou de dar essa informação. Perfeito. Né?
Como fazer isso? De que forma isso pode ser feito para que daqui a pouco a gente não tenha que tomar uma atitude mais drástica? Né? Então, informações, como o senhor acabou de falar, são imprescindíveis para que a gente tenha uma consciência coletiva, né? Para que daqui a pouco a gente não ande para trás. Porque isso sim pode ser muito prejudicial. Excelente. Daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Vitor mais uma vez aqui para falar sobre... Ele tem vários amigos, né, que estão afastados aí. A gente sabe que são 1000 profissionais da saúde afastados, inclusive muitos amigos do Dr. Vitor. Daqui a pouco ele volta também para comentar sobre isso, para comentar também sobre a questão dos leitos em hospitais particulares que o governo também já tem comprado. Ou seja, a gente fala isso porque daqui a pouco quem tem plano de saúde também pode não ter o leito garantido para se tratar. Então daqui a pouquinho a gente volta a falar. Na Serra, um homem sofreu um infarto enquanto esperava na fila para receber o auxílio emergencial. No vídeo, o homem de 50 anos aparece em uma maca e sendo levado para a ambulância do SAMU. Ele foi socorrido para o Hospital das Clínicas em Vitória e, segundo a família, o estado de saúde dele é bastante delicado. A vítima chegou à agência da Serra Sede ainda de madrugada e, de acordo com o cronograma do governo federal, seria beneficiado hoje pelo auxílio emergencial de R$ 600. A família disse que o homem é hipertenso e teria sofrido um infarto no local. Por causa disso, o atendimento chegou a ser suspenso por meia hora, mas agora voltou ao normal. Que triste, hein, gente? Muito triste essa cena. Meu nome é Professor Pardal, conserto tudo eletroeletrônicos. Meu endereço é na Vila Velha, Rua Mahatma Gandhi, número 50. Meu telefone é 3319-8923. Também brinquedos eletrônicos. Maravilha, hein? Olha só, vamos ver o telefone? 3319-8923, 3319-8923. Tem que consertar alguma coisa, é só ligar, né? Chama lá. aí. Tem mais? Vamos ver? Tem mais, vamos ver. Boa tarde, galera. Aqui é o Júnior da JR Cartões. E quem precisar de sacola personalizada, a melhor preço do estado, cartão de visita e panfleto, é só entrar em contato. 997-82-7012. Saúde a todos, grande abraço. Geral está vendendo, precisando vender as coisas, então você precisa também fazer uma boa apresentação. Lógico. Um cartãozinho, um cartazinho para você vender bonito. Propaganda, né? A alma do negócio. A apresentação bonita. Isso aí. Vamos lá, o telefone é 99782-7012, 99782-7012. E olha, motoristas e cobradores continuam de braços cruzados em Vitória. A paralisação dos rodoviários das empresas que atendem a capital chega hoje ao 12º dia. Segundo o sindicato, os trabalhadores da aviação Taboazeiro estão sem receber salário e benefícios há quase 60 dias. Ontem, houve uma audiência de conciliação que terminou sem definição sobre a greve. A Prefeitura de Vitória disse que está empenhada em estabelecer um acordo e vai avaliar as alternativas apresentadas na reunião, como repasse integral do valor de adiantamento do Vale Transporte e dos R$10 mil em caixa para a compra de cestas básicas. Bom, agora a gente volta a falar do auxílio emergencial, mas a gente vai falar de um ponto agora muito triste, né? Mais triste do que todas essas filas e mais triste do que tudo que a gente está vendo aí. Olha uma mensagem que a gente recebeu. A previsão do auxílio era para 15 milhões, 20 milhões de pessoas. Se inscreveram quase 100 milhões de pessoas. 100 milhões de CPFs, pessoas diferentes. O Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes. Outra mensagem, gostaria de saber o porquê que minhas amigas do trabalho, que têm carteira assinada, estão recebendo e eu, que também tenho carteira assinada, sou viúva, pago aluguel, cortou o Bolsa Família e meu salário de R$ 176 não estou recebendo. Outras pessoas que precisam receber não estão recebendo.
A falta de noção, tem gente que chama de falta de empatia, né? Essa esperteza de muita gente de querer ir atrás do benefício. Muita gente conseguiu, e eu falo sem medo de errar. Eu imagino que os filtros foram ficando mais rígidos à medida que foram percebendo passar esse monte de gente. E assim, as pessoas não têm nenhuma noção, né? Eu quero. Tem gente que acha que um benefício como esse, porque eu sou cidadão, eu tenho direito. Quem tem direito é quem preenche os requisitos lá, quem está realmente em necessidade. Quem tem carteira assinada não deveria nem preencher, mas as pessoas vão lá e infelizmente, né, a vida não muda enquanto a gente não muda. E a gente é assim, né? Infelizmente, você vê, ela denunciou 2 pessoas, né, 2 amigas que estão recebendo indevidamente, né? Terrível. Tem mais alguma pergunta aqui? Porque tem uma aqui, ó, dia 6, termina meu seguro-desemprego. Eu tenho direito a receber o auxílio do governo, sou mãe solteira, tenho um filho autista e preciso desse benefício. Pois é, se ela não recebe nenhum benefício pelo filho, né? Quem está recebendo seguro-desemprego agora, o problema é que existe uma data de corte lá em 20 de março. E para todos os bancos de dados do governo, essa pessoa vai constar registrada. A gente torce para que a Caixa e o Ministério façam esses ajustes para que essas pessoas, antes do programa acabar lá em julho, consigam pedir. Depois que o seguro acabar, elas consigam pedir. Eu recebo muito esse pedido, essa pergunta na internet e falo para as pessoas que hoje a gente tem sinceras dúvidas se ela conseguiria. Não consigo abrir uma conta online, o que eu devo fazer? O Caixa está com problema então para ela, né? Muita gente, ao baixar um aplicativo de VPN, conseguiu acelerar esse Caixa Tem e saiu daquele reloginho que a gente viu aquele dia na reportagem, né? Muita gente relata que ontem e hoje o Caixa Tem melhorou. Vale a pena desinstalar, instalar de novo ou ver uma internet de melhor qualidade para tentar de novo. Eu me cadastrei no auxílio, não foi aprovado, ainda estou desempregada com as contas atrasadas. Será que se eu fosse na Caixa eu resolvo o problema? Não, infelizmente não. Você só consegue resolver na Caixa se você já estiver aprovado e já constar uma conta lá para você. Se você estiver simplesmente em análise, nem é a Caixa Econômica que faz a análise, é a Dataprev. Inclusive, Jorge e Ingrid, a Dataprev lançou uma plataforma ontem para que a pessoa que está em análise entre lá e clique, ela consegue ver um pouco mais de dados. É claro que vai dizer ainda que está em processamento, mas você consegue ver um pouco mais de dados em relação à sua solicitação. Gostaria... Pode fazer. Tem essa aqui, ó. Eu estou em análise pela 2ª vez. Se eu for negado, tem como eu recorrer? Eu estou desempregada e trabalho como faxineira. Por enquanto não. Por enquanto não tem. E a gente está com muita esperança de que essa ação judicial que está pressionando o governo e pressionando a Caixa dê mais transparência e, como a gente falou no início, dê mais possibilidades de recurso, porque aquelas negativações que aconteceram, poucas delas davam oportunidade da pessoa pedir de novo. A gente torce para que todos os tipos de reprovações a pessoa consiga pedir de novo, corrigir os dados, talvez lançou alguma coisa errada e para poder pedir novamente. Gostaria de saber que quem já recebeu a primeira parcela no mês passado e faz aniversário em dezembro, já pode receber a 2ª parcela. Pois é, tem um calendário provável de pagamento da 2ª parcela que começa na sexta-feira, dia 8, já para quem é nascido em janeiro e fevereiro, com a possibilidade de antecipar do dia 11 para o dia 9 no sábado, quem é nascido em março e abril, mas isso ainda não foi confirmado pela Caixa. É um calendário bem provável que já começa na sexta-feira e muita gente pode sim acontecer de receber 2. O que a gente não tem confirmação ainda da Caixa? Se esse calendário que pode começar no dia 8, se vai incluir essa turma do Caixa Tem do saque presencial, se vai ser junto ou separado. Estou desempregada e meu marido e os meus dados deram inconclusivos no dia 23/4. Me pediram para refazer, eu refiz no mesmo dia e até agora, na data de hoje, ainda continua em análise. O que eu devo fazer? Olha, no sábado o ministro Onyx Lorenzoni do Ministério da Cidadania falou que em 2 dias ia acabar as análises, né? Até hoje ainda não acabou, mas a previsão é que nesses dias agora acabe essa turma em análise. Você deu uma resposta para elas, positivo ou negativo, mas que você acabe com essa agonia. Eu recebo muita gente lá que relata igual vocês estão falando, uma pessoa em extrema necessidade, preencheria todos os requisitos, está desde o primeiro dia e ainda está em análise.
Kleber, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Vamos dar os seus canais aí para continuar respondendo as dúvidas, porque são muitas dúvidas, muita gente sofrendo, viu? Obrigado. Você me encontra no YouTube, colocando meu nome, você me encontra no Instagram ali, ó, no @minhagrana. Só queria dar um recadinho, se vocês não se importarem. Hoje é aniversário da minha mãe, Dona Lindonor, tá fazendo aniversário. Mãe, beijo para você, te amo, tudo de bom. Dona Saúde. Dona Lindonor, um beijo para a senhora. Obrigada aí por ceder seu filhão aí. Veio no dia 1º, dia do trabalho aí com a gente, feriado. Tá sempre aí tirando as dúvidas dos nossos amigos. Obrigada. E vamos combinar a nossa live, hein? Vamos combinar. A gente ia fazer hoje, mas você vai precisar sair mais cedo. Vamos combinar um dia à disposição. Então tá bom. Obrigada. Um abraço. A seguir, ação diferente para ajudar no combate ao coronavírus na capital. O doutor Vitor Dalla continua tirando dúvidas sobre o coronavírus. E o exemplo do médico de 83 anos, já aposentado, que voltou a trabalhar por causa da pandemia. A gente já volta. Já sabemos os cuidados que devemos ter para evitar o contágio do coronavírus. Lavar bem as mãos com água e sabão é uma delas. E pensando nisso, algumas amigas resolveram fazer uma ação diferente para ajudar no combate ao coronavírus na capital. Toda semana elas saem para dar um rolê alternativo e munidas de armas com alto poder de destruição do coronavírus. Água, sabão, consciência e atitude. A gente tem saído uma vez na semana e aí a gente coloca em certos pontos que a gente acha que vai ter mais visibilidade e onde as pessoas precisam mais dessa higiene básica, né? As amigas atuam no segmento de moda e assim como quase todas as áreas, o negócio delas não está nada suave. Mesmo assim, buscam forças para olhar a realidade dos outros. É responsabilidade social que fala? A gente tentou aliar o propósito, né, das nossas empresas e pensar numa forma de fazer uma limonada dentro do possível, né, com o limão que eles falam. E tentar ajudar de alguma forma, de uma forma que a gente gere realmente um movimento, uma consciência, desperte uma consciência nas pessoas. E pensando no próximo também, né, que não tem acesso à água, sabão. E muitas vezes estão exercendo suas atividades, como o pessoal da limpeza. A higienização é para quem quiser, mas ao desenvolver a ação, as meninas pensaram e pensam principalmente nos que são, infelizmente, mais invisíveis na sociedade, como os moradores em situação de rua e os artistas da limpeza pública. Tem ideia? Mais ou menos. O que é que você acha que é? Lavar as mãos, acho. Isso, ela está colocando ali, disponibilizando para a galera aí, pro pessoal que trabalha na rua como vocês, para que se precisar fazer uma higiene ali. Boa. O que você acha? É interessante, é bom. Garrafa PET, água, sabão. É pouco, né? Não é não, é muito. Isso aqui não é só higiene, é prevenção, é cuidado com o outro. É o pouco, que sim, é o pouco que é muito. A gente sempre pode fazer alguma coisa, né? E no nosso caso a gente viu o que a gente podia fazer dentro do possível, com todos os cuidados. E a gente está aí tentando fazer um pouquinho, mas que vai dar um resultado legal. Um pouco que é um baita exemplo, já que a palavra convence e o exemplo arrasta. A ideia é essa, às vezes despertar nas pessoas que elas podem fazer o mínimo e faz diferença, entendeu? Então a gente se sente muito feliz, é muito gratificante, principalmente quando a gente tem um retorno direto, assim, que às vezes eles mesmos, as pessoas da rua, né, que estão passando, veem a gente pendurando e agradecem por a gente estar colocando, entendeu? Isso é muito legal. Fala sério. Que ideia massa, né? Que ideia massa, linda ação, né? Eu tinha pensado, um varal da limpeza, um varalzinho em todas as árvores. Muito interessante. Muito legal. Parabéns aí, meninas. E olha, a partir do próximo domingo, começam os testes em domicílio para verificar a imunidade de parte da população. Nas 2 primeiras semanas de testes, os profissionais da saúde vão entrar em 4.500 casas sorteadas aleatoriamente. Uma pessoa da residência escolhida será testada. Se o teste mostrar que o organismo dela já entrou em contato com o novo coronavírus em algum momento, o restante dos moradores também serão testados. Os bairros contemplados não foram divulgados para não gerar expectativa na população. Lembrando que ontem o governo recebeu da China uma carga de mais de 50 mil testes que haviam sido adquiridos em abril. Ao todo, o Laboratório de Saúde Pública do Estado conta agora com 90 mil testes.
Esses testes são importantes para mostrar se a curva de contágio no estado está aumentando ou reduzindo. Bom, nós vamos voltar a falar com o doutor Vitor Dalla, que é intensivista no Hospital Jaime Santos Neves. Doutor, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, falou também agora há pouco que para ter um bom desempenho aí ao enfrentamento do coronavírus, nós dependemos de 3 fatores nos próximos dias: reduzir a letalidade, reduzir pacientes graves, um ambiente de boa testagem da população. Hoje, 35% dos testados no estado são confirmados, não é? O que o senhor acredita aí? É preciso testar mais para a gente ter uma noção geral aí sobre essa evolução do coronavírus no estado? Definitivamente. A testagem da população em massa permite a gente entender o comportamento da doença e a magnitude da disseminação da doença na população. Então, definitivamente, a testagem em massa é essencial até para a gente elaborar políticas de saúde essenciais para o enfrentamento do coronavírus. Então, é essencial essa testagem em massa. E aí, até que a gente consiga diluir essa curva de número de casos que vem aumentando progressivamente, para que a gente consiga adaptar o nosso serviço de saúde para essa demanda crescente. Porque a gente tem que lembrar também que, além dos picos de casos por coronavírus, a gente continua recebendo um paciente que é vítima de infarto agudo do miocárdio, um paciente séptico, um paciente que tem AVC. Então, a demanda hospitalar não é só para os pacientes de Covid, a gente também precisa dar assistência para a saúde para esses pacientes. Então, aumenta o número de Covid-19 e essas patologias continuam chegando nos hospitais. Então, a gente precisa preparar o serviço de saúde e, através dessa preparação, a gente consegue ter também essa testagem em massa para entender o comportamento da doença e a disseminação dela na população em geral. E isso vale para todo mundo, né? Como eu adiantei aqui na sua participação anterior, porque o estado já começa, inclusive, porque são inúmeras doenças e agora o agravamento com a pandemia, quer dizer, já adquirir leitos em hospitais particulares, ou seja, mesmo quem tem plano de saúde acha que pode ir para a rua, que vai estar imune, pode ficar sem o leito. Exatamente, isso demonstra a quantidade, o número alto que a gente espera de internações, né? Isso mostra a preparação dos leitos do estado e tudo para que a gente consiga absorver essa demanda, né? Isso é uma política de saúde pública para que a gente consiga absorver essa demanda pelo SUS, fazendo essa compra de vagas de hospitais particulares. Doutor Vitor, o que está acontecendo dentro dos hospitais? A gente está falando aqui sobre números de médicos infectados, mais de 1.000, quase 1.100 médicos infectados. O senhor, inclusive, me disse que tem vários amigos seus afastados com a doença. O que está acontecendo? Bom, o problema é que o coronavírus, o SARS-CoV-2, né, ele tem uma transmissibilidade absurda, ele é muito transmissível. Apesar da gente, dentro do ambiente hospitalar, não estar, no Jaime onde eu trabalho, na referência, não está faltando capote, não está faltando EPI, a gente tem todo o EPI à disposição e a gente se paramenta adequadamente pelo fato de ser uma doença com disseminação de níveis tão importantes, acaba que a gente acaba tendo com profissionais de saúde, não só médicos, todos os profissionais assistenciais, como fisioterapeuta, enfermeiros, técnicos de enfermagem, vem se contaminando, né? Ou talvez por uma falha da higienização das mãos, ou por um momento ali estava cansado, um plantão muito desgastante, acabou não fazendo as técnicas adequadas, mas é com certeza uma realidade pela alta taxa de transmissibilidade do vírus mesmo. Doutor, é uma realidade. Estão perguntando aqui sobre o tratamento, né? Que tipo de remédios estão sendo usados, né, nessas pessoas que estão sendo curadas em relação ao coronavírus? Vamos lá, excelente pergunta. Como é uma doença muito nova, a gente precisa de estudos bem desenhados que mostram com certeza estatística a eficácia de um determinado tratamento. A gente vem desenvolvendo esses estudos com o passar do tempo, tem um estudo até que o nosso hospital faz parte, o estudo Coalizão, que a gente randomiza alguns grupos com hidroxicloroquina, com azitromicina, que são essas medicações que estão sendo liberadas, que ainda não tem essa evidência estatística tão forte, mas que por se tratar de uma situação de pandemia, a gente acaba permitindo esse uso dessas medicações. A gente precisa estudar mais essas medicações, porque a gente tem lançado mão a hidroxicloroquina e a azitromicina, que a gente tem uma evidência de geração de hipótese que possa vir a ser um tratamento, mas a gente ainda precisa e muito de estudos bem desenhados para que a gente consiga bater o martelo e falar, não, essa medicação diminui mortalidade, essa medicação é totalmente eficaz no combate. A gente precisa de muito estudo ainda, não dá para a gente cravar nenhum tratamento totalmente específico e validado na ciência. É importante essa pergunta realmente, né? Porque significa que mesmo usando esses medicamentos que têm sido falado muito, né, inclusive aqui, né, nos jornais e tudo mais, eles não se mostram eficazes
em muitas situações, não é? Com certeza. A gente não tem uma excelência estatística para a gente definir que, com certeza, aquele medicamento que fez a diferença na história natural da doença. Para isso, a gente precisa de estudos bem desenhados, com grupos controles, com grupos testes, e isso a gente ainda está em desenvolvimento desses estudos. A gente ainda não tem resultados definitivos. Estão falando de uma medicação para curar o ebola, né? Seria o vírus ebola. O Remdesivir, isso. Que também tem sido testado. Também tem sido testado, mas ainda não temos. Foi até aprovado lá nos Estados Unidos pelo FDA, que é o órgão semelhante à nossa Anvisa aqui, né, o Remdesivir, que realmente foi criado para a epidemia do ebola, né? Ele mostra algumas atividades in vitro, né, em laboratório, mas ainda carece de estudos em população humana, com resultados de segurança e eficácia. Ainda precisamos estudar mais essa medicação. Não dá para bater o martelo. Por enquanto ainda não tem vacina e nem medicação. Exatamente. Na verdade é um conjunto que é usado. Exato. Para tratamento das doenças, o que a gente hoje em dia faz é uma terapia de suporte. A gente está diante de uma doença inflamatória, uma doença viral, do ponto de vista pulmonar, que gera uma hipoxemia, uma dificuldade de oxigenação do sangue. Então, basicamente, se o paciente evolui de forma grave, a gente precisa colocar ele na ventilação mecânica para que esse pulmão repouse, melhore progressivamente e a gente consiga ir melhorando esse pulmão. E isso leva tempo. Por isso, a internação desse paciente demora bastante tempo na terapia intensiva. Por isso, o isolamento é a melhor saída, né? É a saída que a gente precisa para diminuir o pico de casos, com certeza. Doutor Vitor, a gente te agradece aqui. Sua primeira participação no TN1. Exato. Obrigada, viu? Obrigado, doutor. Obrigado. E em Colatina, um médico de 83 anos, já aposentado, voltou a trabalhar por causa da pandemia. Mesmo fazendo hemodiálise, Visadal Oliveira deixou a aposentadoria de lado e decidiu atuar para ajudar no enfrentamento ao coronavírus. Alergista e dermatologista com mais de 5 décadas dedicadas à profissão, tinha planejado que esse ano cuidaria exclusivamente da própria saúde. Mas com o aumento da demanda entre os pacientes alérgicos, decidiu voltar ao consultório. 3 vezes na semana, o médico passa por sessões de hemodiálise, mas nem o problema renal crônico fez com que ele desistisse. Visadal mora atualmente em Nanuque, Minas Gerais, mas faz tanta questão de atuar durante a pandemia que foi para Colatina, onde atenderá no consultório da filha, que é dentista. Além dos atendimentos gratuitos, ele também tem feito consultas particulares. Que exemplo, né, Ingrid? Olha só que ação isso. Isso lembra também o militar lá de Londres, né, da Inglaterra, né, que botou na internet, caminhou e recebeu mais de quase 20 milhões de libras numa ação que ele fez também lá, né? Olha só o que ele está fazendo aí. Muita gente também seguindo exemplos aí de solidariedade. É isso aí, que exemplo. Então, o que a gente pode desejar é muita saúde para o senhor, viu? Muita saúde. Muita mesmo. Vamos ver o que é manchete no jornal A Tribuna? Vamos ver. Terça-feira, 5 de maio, vamos juntos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Estado já admite fechar tudo. Ou abro a minha loja ou quebro, diz comerciante. Falta de leitos de UTI em hospitais particulares preocupa médicos. Moro pede ao STF para divulgar o depoimento contra Bolsonaro. Uma família inteira comemora a vitória contra o coronavírus. E ainda é manchete no jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, gêmeas contra o machismo. Capixaba de 8 anos vence disputa mundial de piano. E mais 237 mil vão ter direito a desconto na conta de luz. Meu nome é Lucinéia, eu gostaria de deixar meu número de telefone, porque eu vendo biscoito, mas agora eu não posso sair de casa para vender biscoito e nem as pessoas podem vir na minha casa para poder comprar biscoito. Aí eu gostaria de deixar meu número de telefone, em contato, que é 988 67 9341. Por favor, quem quiser entrar em contato comigo, entre em contato comigo pelos telefones. Muito obrigada. Perguntinha para você, você resiste a um biscoitinho misto de baunilha com chocolate, a um casadinho? Junto nessa pandemia, só casadinho, né?
Ai, delícia, gente, muito bom, muito né? bom. Então, ó, vamos encomendar, gente, ó, 98867-9341, 98867-9341. Encomende aí seu biscoitinho. Ai, que delícia. Ó, lembrando, você participa dos nossos classificados, pessoal. Mande o seu vídeo, você fazendo alguma coisa que vende, o seu trabalho para o nosso WhatsApp, 997922530, 997922530. É só mandar sua mensagem, pegar seu celular de ladinho assim, ó, e gravar pra gente, tá? A gente vai ter o maior prazer em divulgar o seu serviço aqui e te ajudar a bombar nas suas vendas. Isso aí, estamos aqui para isso. E no próximo bloco, iniciativa de funcionários para arrecadar doações para o Hospital Evangélico. A unidade sofre com a falta de dinheiro, luvas, máscaras e álcool. E tem mais classificados do TN e participação dos nossos amigos que dizem como enfrentam essa pandemia. A gente já volta. Com o aumento da demanda por causa do coronavírus, hospitais sofrem os impactos da alta nos preços de materiais como luvas, máscaras e álcool. Em Vila Velha, funcionários do Hospital Evangélico, que atende mais de 80% de pacientes do SUS, fazem uma campanha para arrecadar dinheiro e insumos. 4.000 litros de álcool em gel, 3.000 máscaras de tecido e 1.000 viseiras faciais. Essas foram as doações destinadas à proteção de pacientes e profissionais da saúde do Hospital Evangélico. Além dos materiais de proteção, 5 toneladas de alimento, 3.000 fraldas geriátricas e roupas foram doadas por um total de 10 empresas. Atualmente, o hospital também está recebendo pacientes com coronavírus. Ao todo, são 30 leitos para tratar pessoas infectadas pela Covid-19 que precisam de internação. Houve um aumento muito significativo da demanda e, em paralelo, os preços. Os preços, alguns triplicaram, mais que triplicaram. Hoje, o nosso delta de custo com a Covid é em média de R$150 mil. Então, realmente, a necessidade é muito maior, o custo é muito maior. E, em alguns momentos, a gente sofre, inclusive, com oferta escassa. Hoje, 85% dos serviços oferecidos aqui são destinados aos pacientes do SUS. E a gente tem sim um repasse do governo que ajuda, mas ele não cobre todo esse custo. Então, o hospital, mesmo fora da Covid, a gente está trabalhando assim por receitas alternativas mensalmente, para a gente poder manter o nível, a qualidade de atendimento e os nossos projetos sociais. Por causa desta dificuldade financeira, desde março o hospital vem intensificando as campanhas de doação. É uma data especial para a gente poder estar apoiando todas as ONGs, todas as associações, hospitais sem fins lucrativos a estar ajudando nesse combate, porque agora mais do que nunca é essencial mostrar a importância, o quão transformador é uma doação, seja ela de R$1, seja ela de uma fralda ou de uma máscara de tecido, faz muita diferença e se nós nos unirmos, a gente consegue combater essa pandemia. A meta do hospital é arrecadar R$150 mil. Para ajudar, basta acessar o site Vaquinha Online. O link direto é esse que está aparecendo aí na sua telinha. Olá, tudo bom? Eu sou Jaqueline, da Artes da Milota. Essa daqui é a Milota. Oi, pessoal. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho do trabalho que temos desenvolvido como opção de lembrancinha para o Dia das Mães. Vocês podem solicitar o nosso catálogo pelo WhatsApp no número 999339997. Nós estamos atendendo toda a Grande Vitória com entrega via motoboy e ainda estamos aceitando encomendas para a próxima semana. Então ainda há uma oportunidade de você presentear a sua mãe com um mimo especial. Ficaremos muito felizes em atendê-los. Gente, que gracinha, né? Pois é, o pessoal aí que tá sem ideia para presentear a mamãe, tá aí, uma super ideia. E às vezes a embalagem serve até como um presente. Não é? Né? Já é um Olha, presente. tão bonito presente que é, né? duplo, o que vem dentro e o que tá a embalagem, né? 999339997. 999339997. Excelente presente aí pro Dia das Mães. Isso aí. E agora tem participação de amiguinhos. Oi, gente.
hoje tem coronavírus na rua, né? Então a gente não pode ir pra rua. Tem coronavírus, né, gente? Esse é o desenho que eu pintei da tribuna que veio no jornal. Fica em casa! Boa tarde, pessoal. Hoje eu vim aqui para falar que para vocês ficarem em casa, porque o coronavírus é uma doença muito séria. E cuide da sua família e cuide de vocês também. Um beijo, tchau! Olá, amigos do TN, eu tenho 13 anos, sou a Aline Martins, de Vista da Serra 2, e eu queria mostrar o que eu estou fazendo nessa quarentena. E eu desenhei vocês. Obrigada e tchau! Gente, e desenhou maravilhosamente bem. Foi o dia que eu vim com uma calça vermelha, ela fez idêntico. Aline, perfeito. Artista, gente. Ó, Aline, gostei, tá? Arrasou demais, hein? Arrasou demais. Adoramos, Imagina, adoramos. Tem mais artistas, você que pode desenhar, a gente pode. gosta, tá? Gostamos, hein? É isso aí. Gente, olha, se cuidem, se protejam, cuidem do outro. Se puder, fica em casa. Um beijo e amanhã a gente está de volta. Aliás, eu tô aqui com o meu celular, eu tinha esquecido. Vou mandar um grande abraço pro Thiago Pereira. Ele acabou de entrar aqui no meu Instagram, tirou uma foto nossa, falou que tá sempre ligadinho no TN. Thiago Pereira. Valeu, tá? Um beijo também para as várias mensagens que a gente recebeu aqui hoje da participação, carinho de vocês. É muito bom receber isso, tá, gente? Super beijo para vocês. Até amanhã, 15 para meio-dia, tá bom? Beijão, até amanhã. Tchau.